Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs. Com bastante satisfação eu começo a live de hoje, não é 19 de julho de 2021. Cumprimentando todo mundo que está aí entrando. Já tem algumas pessoas, Gabriel, Maiara, Luzirene, Davi, Marta. Deus abençoe. Bibiano, boa tarde. Lindenberg, Elisa, boa tarde, sejam bem-vindos. Vou falar hoje sobre purgatório. Purgatório, tá? Esse é o tema. Procure então já ir compartilhando, clicando aí no aviãozinho e mandando o link para as pessoas. Diga: olha, o padre vai explicar o purgatório, né? Vamos entender alguma coisa sobre o purgatório. Enquanto isso, eu vou recebendo as pessoas. A Tânia, Deus abençoe. A Duda, o Caio, Deus abençoe, irmão, saudade. Precisa vir aqui fazer uma visita aqui em casa, hein? Irmãos, quero dar um aviso. Nessa semana, agora, a partir de amanhã, eu vou começar um seminário, uma semana de aulas, semana de formação sobre os dons, as revelações, as aparições, enfim, vai ser um seminário de introdução à teologia espiritual e mística. Vou procurar tirar as dúvidas do povo de Deus a respeito dessas realidades. Não é? Quantas pessoas têm sensações quando estão em oração e não entendem o porquê? Ou têm visões e não entendem? Ou quando estão orando, vem coisas na mente e elas também não entendem. Ou às vezes tem sonhos e os sonhos acontecem, aquilo que ela sonhou acontece, ou aparece naquele dia ou naquela semana, e essas pessoas às vezes ficam assustadas, não é? Então, vocês procurem participar desse seminário. Os que são aqui da região, aqui de Jandira, Barueri, enfim, aqui da Diocese de Osasco, são bem-vindos a participar presencialmente na nossa matriz paroquial, Rua Itaguaí 157, Jandira. Serão todos muito bem-vindos. Caso você não possa vir presencialmente, assista pelo meu canal do YouTube, Padre Douglas Pinheiro. Padre Douglas Pinheiro. Vá lá, se inscreva no canal para que quando o link estiver à disposição ele já apareça no seu aparelho. Curta lá, se inscreva, ativa o sininho, né, para que você receba a notificação das palestras do seminário e assim possa participar conosco, tá bom? Então estou aguardando vocês. E se você não puder assistir ao vivo durante essa semana, mais adiante, nós vamos lançar em forma de curso, tá bom? Nós vamos editar e vamos lançar em forma de curso e vai ficar à disposição no meu site, tá? padredouglaspinheiro.com.br. Vocês poderão ali compartilhar. Então, muito bem, vamos hoje falar sobre purgatório, porque é uma dúvida que muitos têm. E é um assunto, é um dado da nossa fé católica que foi afetado na Reforma Protestante, porque o protestantismo não crê em purgatório e nos acusa, inclusive, de defender uma tese antibíblica. E quando na realidade não é antibíblica. Ela não só possui respaldo na Sagrada Escritura, como inclusive só não é mais especificada, principalmente no Novo Testamento, porque chega a ser algo óbvio. Tem coisas que são tão óbvias que sempre dispensaram grandes explicações ou grandes teologias ao longo da história da igreja.
tá? É, nas parábolas, em várias parábolas, por exemplo, Jesus, ele se refere a pessoas que terão que, entre aspas, pagar algo que devam. Lembrem-se lá do Evangelho de São Mateus, quando aquele rei perdoa uma dívida imperdoável de um servo, o servo sai dali e ele não é capaz de perdoar um outro que lhe devia muito menos, não é? E aí o rei diz: servo mau, eu perdoei toda a tua dívida, não deverias tu também ter perdoado a dívida do teu irmão? E aí mandou que lançasse na prisão, e dali não sairá até ter pago tudo o que devia. Então, há um pagamento, vamos assim dizer, a se fazer. São Paulo fala na carta aos Coríntios que alguns serão salvos como que pelo fogo, não é? Com uma ação da graça de Deus diretamente na alma. Então, tem outros textos, tá? Eu não separei aqui, eu não vou dar uma aula sobre isso, é só uma live. Tô falando daquilo que eu já tenho na cabeça pronto, né? E na tradição mais antiga da igreja, né, mais antiga, você encontra nas catacumbas, por exemplo, ali ano 100, do ano 100 ao ano 200, havia o costume de escrever nas lápides dos cristãos: aqui jaz fulano, quem o lê, reze por ele. Então sempre se pediu oração pelos mortos. Isso de orar pelos mortos é a tradição cristã mais antiga. Mais antiga. Isso sempre foi cristianismo. A doutrina do purgatório não é uma ingerência pagã ou uma concepção extra-cristã que acabou entrando no cristianismo, como muitos no protestantismo querem fazer parecer. O purgatório é algo lógico. Em que sentido? Vejam bem. Vamos dizer, antes de mais nada, o que o purgatório não é. Porque o protestantismo não crê, aliás, diz não crer em purgatório porque eles acham que nós católicos achamos que o purgatório é uma coisa que a gente não acha. Aí, o que eles acham que é o purgatório para nós, na verdade, não é. O purgatório não é uma segunda chance após a morte. Não é isso. Tá? Isso precisa ficar claro. Para usar uma linguagem compreensível a quem não tenha fé católica, o purgatório não é uma chance de aceitar Jesus após a morte. Então, não aceitou aqui, vai aceitar lá. Não foi salvo aqui, vai ser salvo lá. Não. Isso também não é fé católica. Nós nunca dissemos, ao longo da tradição católica, que o purgatório é isso. Tá? Então, se você também achava que o purgatório é isso, a pessoa morreu no mal, morreu no pecado, não se arrependeu, e aí quem sabe ela vai para o purgatório, olha, nós não sabemos. Mas não é essa a doutrina. O purgatório não é para salvar almas. O que salva almas? A pregação, que leva à fé, e a fé que leva aos sacramentos. Isso salva um ser humano. O purgatório, ele não é para o perdão de pecados. O que perdoa pecados é o batismo e o sacramento da confissão, que renova a graça batismal. Então Jesus é quem perdoa pecados nestes sacramentos. É o que nós professamos no credo. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E esse batismo se renova em cada confissão que nós fazemos. Acontece o seguinte: quando você se confessa, o ato de pecado ele é perdoado. Totalmente perdoado. Vou usar um exemplo de pecado mortal para que você entenda
o que é o ato de pecado e o que é o hábito gerado pelo pecado. Imagine você uma pessoa que acessou pornografia. Vamos lá, a pessoa acessou pornografia e cometeu atos de impureza, não é? Masturbação, coisas assim. E aí ela se arrepende. Se arrepende, procura um sacerdote e confessa o seu pecado, verdadeiramente arrependida. O ato cometido por ela, que é a consulta à pornografia e os atos de impureza, são perdoados. Jesus Cristo perdoa e perdoa plenamente. O ato está apagado. Mas e o hábito? O hábito ficou mais forte. O que é o hábito? É a consequência que o ato gerou. A pornografia que foi consultada, ela foi perdoada, mas as imagens não estão na mente? Não ficaram ali na memória? A qualquer momento, ainda que não se recorra novamente à pornografia, aquelas mesmas imagens não podem vir a estimular novamente essa pessoa, caso ela não vigie, não distraia ao mau pensamento. Vocês percebem que o fato de ter consultado a pornografia reforçou um hábito. Hábito é um ato repetido muitas vezes. Então, o ato está perdoado, mas e o hábito? E essa consequência que aquela pornografia deixou na alma? E o estímulo físico que foi acirrado com a prática daqueles atos impuros de masturbação ou fornicação, o que quer que seja que a pessoa tenha cometido. Vocês entendem que uma coisa é o ato de pecado. Outra coisa são as consequências que esse ato cometido deixam, melhor dizendo, né, as consequências que esses atos deixam no nosso corpo, na nossa mente, no nosso ser. Estes hábitos não é a confissão que tira. O que tira esses hábitos de nós é a oração, a penitência, a perseverança, e às vezes leva tempo, não é? Para você vencer o hábito que o ato de pecado deixou. Então, veja que esses hábitos, essas consequências, esses danos que o pecado causa na alma, estes danos levam tempo para serem reparados. Aqui em vida, esses danos já demoram. Agora, imagine você que nós morramos sem termos conseguido suprimir esses danos. Essas imagens continuam ali na memória, esses estímulos continuaram ali na nossa mente e nós passamos uma vida lutando contra aquilo. Ora, se nós morremos perdoados porque confessamos, nos arrependemos e não voltamos ao ato, morremos perdoados. Mas há uma outra pergunta a se fazer. Estes hábitos, essas penas em nós, elas podem comparecer diante de Deus? Elas não podem comparecer diante de Deus. Aí você dizer, padre, mas eu não tenho culpa, eu me arrependi, eu pedi perdão. Sim, meu irmão, sim. Nós não estamos falando de uma culpa, nós estamos falando de uma pena. É o termo que nós usamos em teologia. Uma pena, né, um dano ficou na sua alma. E Cristo sabe disso. É por isso mesmo que você morreu perdoado, você morreu salvo, portanto, mas você não morreu santo. E o céu é para os santos. Está lá na carta aos Hebreus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, no momento da morte, as almas que morrem, embora salvas, unidas a Cristo, arrependidas dos seus pecados, mas as suas almas ainda estão, né, ainda contêm muitos desses danos, né, dessas penas temporais, que nós chamamos, ou seja, penas causadas pelo tempo de vida, a graça de Cristo é quem vai completar, é quem vai suprimir
estas penas, vai completar na alma o que ela não conseguiu realizar em vida. Vou fazer uma comparação para vocês. Eu tenho aqui uma vela, né? Vocês estão vendo no canto da tela uma chama. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz que Deus, né, é um fogo devorador. Né? Então imagine que essa chama é Deus. Essa chama aqui é o céu. Tudo bem. E aqui estamos nós, né? Vou pegar aqui uns palitos de fósforo, olha só. Olha eu aqui, cabeça vermelha, você. Né? E tem toda uma multidão, né, de fiéis. Bom, uma pessoa, vamos pegar exemplos. Uma pessoa, ao longo da vida, ela opta por Jesus. Então ela quer ir a Deus, certo? Então ela procura aproximar-se de Deus, estar em comunhão com Deus. Acontece que ela vai aderindo, eu não teria outras coisas aqui para completar, mas ela peca, comete pecados, pede perdão, esses pecados causam danos, tá certo? Danos, é como se esses pecados grudassem poeiras, tá? Poeiras na alma. Não são sujeiras terríveis, não é? Mas são poeiras. No momento em que você morre, a sua alma é atraída para o Criador. Quanto maior for a proximidade, bom, se há danos aqui na alma, né, se a sua alma possui danos, você concorda que ao ir aproximando-se de Deus, a alma ela vai sofrer, mas é um sofrimento de amor. Ela não possui a temperatura que Deus aqui possui. Então, ao ir se aproximando gradativamente de Deus nos céus, a presença mesma de Deus vai fazer o que na alma? Para que a alma adquira as propriedades de Deus, ela vai... O amor de Deus é esse fogo. O amor de Deus vai queimar esses danos, não é? Vai queimar essas rusgas. Porque o ideal seria que nós já morrêssemos assim, ó, acesos, tão cheios de Deus, que ao morrermos, entrarmos nele, ó, não faz diferença. Uma alma que já está santa é como um fósforo que já morre aceso, né? Uma alma que já morre acesa. Ela é mergulhada em Deus, olha, não tem diferença, não faz barulho, não há sofrimento, né? Vamos dizer assim, que esse barulho que você ouviu, o tsh, é um sofrimento que a alma padece. Nós dizemos em teologia, a alma satispadece. Por quê? Porque ela não tinha a temperatura própria do amor de Deus, da caridade. Não era uma alma acesa na caridade divina. Então, no momento em que ela se aproxima da presença de Deus na eternidade, não tem como ela não... Vocês entendem? Isso é purgatório. Agora, se nós morremos, né? Se nós morremos já assim, plenamente santos, plenamente acesos, opa, né? Se nós já morremos assim, olha, no momento da morte você morre e vai para Deus assim, estão vendo? Isso aqui é um santo. É uma alma acesa, é uma alma tão cheia de fogo que ela já queimou aqui em vida todas as impurezas. Ela entra em Deus como se nunca tivesse saído dele. Isso é uma pessoa santa. Uma vez, conversando com um amigo pastor, eu gosto de contar essa história, porque ilustra para vocês como o purgatório é óbvio para qualquer cristão. Um pastor amigo meu, ele queria entender a doutrina do purgatório. E aí eu fui explicar para ele. E aí eu perguntei a ele, irmão, se você não crê em purgatório, explique para mim, por exemplo, uma pessoa que foi profundamente magoada em vida. Ela sofreu, né, foi ofendida, agredida, enfim, e ela perdoa.
ok? Mas nós sabemos bem que o perdão é um processo longo. A mágoa, né? A mágoa é diferente do ressentimento. A mágoa é aquele dano causado pela ofensa, aquela dor em mim. O ressentimento é tornar a mágoa um instrumento de ódio, né? Isso é o ressentimento. O pecado é ressentimento. A mágoa não. A mágoa é uma consequência em si mesma. Então, uma pessoa que ela morre tendo já perdoado quem lhe fez o mal, mas ela morre com a mágoa dentro dela. Veja, a mágoa não é culpa dela, mas é um dano que está na alma dela. Essa mágoa, ela pode comparecer diante de Deus? Você, meu irmão evangélico, explique para mim o que acontece com essa mágoa que está na alma do crente, do fiel, do cristão, no momento em que ele morre. Aí o pastor me respondeu: então, padre, mas nós não acreditamos que precisa haver um lugar para que a pessoa se livre dessa mágoa. Nós acreditamos que no momento que a pessoa morre, né, no momento da morte dela, Cristo mesmo tem o poder para eliminar essa mágoa da alma dela, já que ela em vida não pôde. Então a graça de Cristo vem fazer na alma o que ela não foi capaz de fazer. Eu disse: então, pastor, isso que o senhor chamou de graça de Cristo que completa na alma, o nome disso é purgatório. O purgatório não é um lugar. O purgatório não é um ambiente. O purgatório é um estado. É o estado purgatório. É o ato purgatório de Cristo. A palavra purgatório significa purificador. É o ato purificador de Cristo. Então, na realidade, pastor, você crê em purgatório, você só não usa esse nome. Mas na mente de um cristão é inconcebível que não haja uma completude, né, um ato de Cristo que complete na alma o que ela própria não pôde completar em vida. E não se trata de perdão de pecados, se trata de sanar os danos que os pecados deixaram em nós e que nós lutamos, contra os quais nós lutamos a vida toda, mas pode ser que na hora da morte nós não tenhamos vencido todos esses danos com a nossa penitência e com a nossa oração. E o que faltou ao nosso esforço, Cristo, porque reconhece o nosso esforço, porque o amamos, o amávamos já em vida, ele vem e completa. O nome disso é purgação, purgatório. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês e agradeço aqueles que têm mandado perguntas. Tá? Na semana passada eu disse a vocês que às vezes eu tenho dificuldade de fazer essa live porque eu fico sem algum tema. Alguns temas, irmãos, eu não trabalhei ainda nas lives porque são extensos demais para trabalhar assim numa live, pura e simplesmente. Tá? Outros eu ainda estou, né, pensando, refletindo, para poder explicar de maneira mais adequada. A Marilda pergunta: uma alma do purgatório apareceu ao Padre Pio? Sim, parece que ele narra uma aparente aparição, né? Uma aparente aparição, bem redundante, né? Uma suposta aparição de uma alma do purgatório, pedindo a ele oração. Mas veja, irmãos, isso é mais comum do que parece. As almas do purgatório são almas que morrem salvas. Elas só não morrem santas, não é verdade? Elas morrem salvas. E são almas de cristãos, portanto, são os nossos irmãos que morreram. O Espírito Santo habita neles, habita nessas almas e habita em nós também. Se estas almas estão no purgatório, estão precisando, portanto, das nossas orações, porque nós cooperamos com as nossas orações para que o sufrágio delas seja acelerado, né? Esse processo de completude seja concretizado, pode ser que o Espírito Santo avise a nós aqui em vida. Isso é possível, é a chamada comunhão dos santos. Quando, por exemplo, falece alguém e você começa a sonhar muito com essa pessoa, pode ser duas coisas. Ou é o luto, né? Você está sonhando porque está com saudade, porque gostaria de vê-la.
Mas também pode ser o Espírito Santo avisando você, olha, ofereça missas por ela, ofereça orações, reze o rosário por ela, tá certo? Então você pode e deve cooperar, tá bom? Sobre as indulgências plenárias, nós podemos aplicar indulgências plenárias às almas. Então, quando você lucrar uma indulgência plenária, na oração, ao lucrar, você pode aplicar e dizer, Senhor, eu ofereço essa indulgência para a alma tal. É o que nós fazemos, por exemplo, no dia de finados, né? As indulgências lucradas no dia de finados são todas aplicadas aos mortos, não são indulgências para nós, tá bom? Numa outra live eu posso explicar melhor o que são as indulgências, tá? Padre, sentimos dor quando estamos no purgatório e essa dor seria como as dores que sentimos em vida? Não, são dores muito piores, tá? É uma dor, mas é uma dor na alma, não é? É porque a nossa noção de dor é física, né? Mas imagine uma dor na alma, né? Quando você, sei lá, recebe uma notícia ruim ou é agredido, sabe aquela dor interior? Então o purgatório é aquilo e numa proporção muito maior. E é mais sofrimento porque aqui, meus irmãos, qualquer dor que nós venhamos a sentir, essa dor ela é intercalada por consolações, não é? Por exemplo, você está sofrendo a dor do luto, mas em algum momento do dia você dorme, não é? Pelo menos você dorme. Naquelas horas de sono, você tem algumas horas fora do luto, né? Vamos assim dizer, a dor desliga. E aí você acorda e volta ao luto, você vê que acordou e o pesadelo não estava no sono, está na vida real. Mas você teve a consolação do sono, não é? Ou uma doença, você tem dores, e aí você toma um remédio e o remédio tira a dor. E aí quando o efeito do remédio passa, a dor volta. Mas pelo menos você teve aquele efeito analgésico. No purgatório não há essas consolações intermitentes. A dor ela começa em toda a intensidade, né, da alma e ela vai diminuindo, mas aos poucos, até que a alma esteja totalmente purificada. Mas nesse processo de diminuição não há intervalos, não é? Então, daí a necessidade de nós lutarmos em vida para purificarmos essas penas. Bom, espero que eu tenha ajudado. Compartilhe depois, reveja depois e outras dúvidas, mandem inbox aqui no Instagram para que eu possa ir esclarecendo para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero vocês essa semana no seminário de vida espiritual e mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.